Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas, neste sábado, 2 de dezembro de 2023, tem a satisfação de apresentar a 4ª palestra do Simpósio Pernambucano de Parapsicologia, o 41º Simpósio, que será sobre ressonância estocástica e vozes eletrônicas paranormais. Ficará a cargo do parapsicólogo, médico, matemático, advogado, astrônomo, tem várias formações aqui. Torcedor, né? Ninguém é perfeito, né? Então, né, sem mais assim, atraso, né, passar a palavra aqui para o Ronaldo, para que ele possa fazer a sua apresentação. Quando você quiser, eu faço coloco o slide. Bom dia a todos, né? Nós vamos tocar aqui umas ideias sobre a ressonância estocástica e as vozes eletrônicas paranormais. Eu pedi ao Almir e coloquei até que tem uma brincadeira aqui, eu digo que ele volta, ele pode morrer, mas Almir não, senão vai mexer aqui nessa parte da eletrônica, né? O Walter não sabe e eu não sei mexer com essa. Aqui temos a apresentação. Aqui, deixa eu colocar na tela cheia. É só clicar nela, né? É só ir clicando. Ok, obrigado. Bem, começamos do geral para o específico, né? O que não é objeto da parapsicologia, né? O que é propriamente dito e chegar na transcomunicação. Né? O que não é objeto da parapsicologia, né? Espírito, demônio, anjo, Deus, pirâmide, cristais, disco voador, nada disso é assunto da parapsicologia. O parapsicólogo pode aplicar uma dessas coisas ou não importa. Mas não é o tema de estudo da parapsicologia. Ok? O nosso objetivo aqui vai ser conceituar vozes eletrônicas paranormais e identificar qual é o melhor substrato sonoro para produzir as vozes eletrônicas paranormais. Porque é preciso você ter um substrato, ter um som para produzir as vozes paranormais. Se você estiver no silêncio absoluto, já foi vários testes, você não consegue produzir uma voz paranormal. Você tem que ter algum som em cima do qual ele é produzido, ok? O conceito paranormal, por exemplo, do livro Amarelo do Walter e do Dr. Cícero Caruso, né? Entende-se como fenômeno paranormal, todo fenômeno, né, e tendo o homem como seu provável epicentro, apresenta essas duas características. Uma modalidade de conhecimento, né, de um conteúdo psíquico ou de um fato físico, ou seja, diretamente mente a mente, que é uma telepatia, ou diretamente do mundo físico, né, com um livro fechado, e a pessoa está aberta, na página tal está escrito isso, seja aquela evidência. Então, a própria conceituação já satisfaz as duas condições dos fenômenos paranormais, as duas categorias. E em 1953, quando você vê, foi fundada a parapsicologia no Congresso de Utrecht, na Holanda. E Julius Wiener classificou os fenômenos em psigama e psicapa, como está aqui nesse slide seguinte. Não é pré-cognição não, mas eu sabia que o slide próximo ia ser esse, né? Esse slide ok? Julius Wiener classificou os fenômenos paranormais de psigama em forma de tomada de conhecimento e propôs que seja o fenômeno de telepatia, clarividência e pré-cognição. E o fenômeno de psicapa, a ação da mente sobre a matéria. Aí propôs o termo extrasensório perception e PK, psicocinesia, ok? O professor Walter, aqui presente, ele propôs uma modificação no primeiro simpósio pernambucano de parapsicologia, na Unicap, no ano de 1983. Né? Eu acho que a gente estava na Concórdia. Eu sou sempre do Instituto, só somar mais um. Eu entrei no Instituto, no ano seguinte começou o simpósio. Como esse é o 41º, eu estou no TPP há 42 anos. Walter propõe que
Precognição não é um fenômeno paranormal, certo? Mas tem a ver com a característica do fenômeno paranormal, que é independer do abstrato e independer do tempo. Então, você pode produzir uma telepatia ou uma clarividência em relação a um conteúdo de um fato que aconteceu, aí seria uma retrocognição, que está acontecendo, uma silvocognição, ou que vai acontecer, é uma pré-cognição. Mas o fenômeno é clarividência e telepatia. Pré-cognição não é um fenômeno, é uma característica do fenômeno paranormal. E, como hipótese básica, temos que os fenômenos paranormais são produzidos pelo psiquismo inconsciente do agente psíquico, e o fenômeno paranormal é sempre probabilístico, ou seja, como o Balto já colocou aqui. Você não tem a certeza que o fenômeno vai acontecer, muito menos que vai acontecer da forma que você quer. É algo que pode acontecer ou não. Diante de um paranormal potente, como um Thomas Green, como um Chico Xavier, a probabilidade do fenômeno acontecer é grande. Na presença de Ronaldo, possivelmente não vai acontecer nada. Né? Então, é um fenômeno probabilístico, não é um fenômeno determinístico. Porque mesmo um Chico Xavier, um Thomas Green, você pode acontecer daquele dia não produzir um fenômeno paranormal, ok? E, então, nós estamos no paranormal especificamente para a transcomunicação instrumental. E é a recepção, transmissão ou emissão de mensagens de natureza psicológica, ou seja, por meios além do convencional. Pode ser transmitidas imagens, temos transimagens, ou sons, transções. Aqui vamos nos ater às transções. Né? A gente trabalha no Instituto, né? Com a transcomunicação instrumental com a produção de som, ou seja, o surgimento de vozes que em condições normais não era para se encontrar ali naquele local. Né? O surgimento de voz pode acontecer com um processo de instrumentação mecânica, ou seja, o uso de prancheta, de lápis. A psicografia, por exemplo, de certa forma, é uma transcomunicação instrumental. O instrumento é a caneta, ok? Mas, quando se fala de transcomunicação instrumental, subentende-se que é a transcomunicação instrumental eletrônica, ok? A utilização de mais diversos aparelhos, telefone, secretária eletrônica, fita cassete, né? E atualmente com o computador, que traz uma versatilidade porque podemos manipular facilmente para frente, para trás, acelerar, desacelerar, escolher determinados processos seletivos. O engenheiro alemão Ernest Senkowski foi o criador deste termo da década de 80, conforme em obras missionárias de Sônia Rinaldi. Okay? Como já falei aqui, nós vamos nos ater aos transtornos. O fenômeno das vozes eletrônicas, em inglês, EVP. Né? Aqui nós trazemos subsídios para chegarmos à compreensão melhor dos fenômenos de transcomunicação. E no primeiro Congresso Internacional e Brasileiro de Patologia, que aconteceu aqui no Recife em 1997, ampliamos o conceito das funções psíquicas inibitórias. Né? Horta Santos e Geraldo Santos Sartre propuseram a existência de duas funções, a função Phi e a função Rho. Esse material todo vai ser colocado no grupo. Né? Tanto tem o material dos slides, como tem o texto, também que eu vou botar o texto que seca mais, junto também, quando acabar, ok? A função Phi, que propôs a função que foi Horta Santos, que, por exemplo, nós aprendemos no dia a dia, vocês estão aí, nós estamos aqui, conversamos, um troca conhecimento com o outro, mas nós não lembramos de tudo que nós vivenciamos, aprendemos. Algumas coisas aprendemos com curto intervalo de tempo, outras com tempo mais prolongado. Há um substrato na mente que requer, de certa forma, a ocupação do preenchimento de um espaço virtual. Ok? Então, faz-se necessário que muito desse material ele seja retirado para que o material mais importante seja reposto. Então, existe uma função psíquica que inibe conhecimentos necessários. Por exemplo, eu preciso saber o que foi que eu comi há um ano atrás, no dia 2 de dezembro do ano passado. É uma informação que eu vivenciei, que eu experienciei,
no dia, mas que não tem que estar na minha memória, ok? Então, essa função, ela inibe o conhecimento normal, usual. Função FI. A função RO é uma função correspondente a ela, ou seja, imagina um telepata, ele capta o pensamento de diversas pessoas. Então, imagina se ele fosse captar de N pessoas, da população toda, é uma enxurrada de informação, então vai acabar enlouquecendo. Então tem que ter um mecanismo que inibe essa captação telepática. O telepata é aquela pessoa que tem a inibição da função inibitória, possibilitando que haja a interação, ok? Então, o Horta Santos e Geraldo Santos propuseram essas funções para o psigama. Nesse congresso, eu propus a ampliação para mais duas funções, a função π, por eufonia com φ, e a função tal. Essas funções φ e ρ são funções de processos aferentes, de entrada de informação. E nós ampliamos para a saída de informação, processo referente. Então, o sistema nervoso tem um tônus, só nós estarmos aqui sentados, né, já produz um tônus nervoso que se reflete na musculatura, o tônus muscular, ok? Mas tem uma função, que é a função π, que inibe essa saída, ok, de impulsos nervosos. Senão, nós teríamos crise convulsiva o tempo todo, ok? Correspondente à função π, tem uma função tal, né? Ou seja, a ação paranormal, ela se processa por uma interação da nossa psiquismo sobre o mundo físico. E é parte necessária a inibição dessa interação. Senão a gente sairia andando por aí e as coisas iam sendo empurradas, ok? Então, a transcomunicação, que é um fenômeno de psicapa, se dá por conta do processo inibitório da função tal, ok? Características da AVP. Isso é fundamental. Veja, a primeira característica da AVP é que ela não é aditiva. Por quê? O som normal, ele é aditivo, né? Então, eu estou aqui falando, pode ter uma música de fundo, barulho, né? O ruído de fundo, alguém pode conversar lateralmente e tal. E existem programas que você retira esse ruído de fundo e fica só a voz que você deseja, a voz principal. Você não consegue fazer isso com uma EVP, com uma voz eletrônica paranormal. Por quê? Porque a voz eletrônica paranormal, ela não é aditiva, não é uma onda em cima de outra onda. Ela aproveita a onda existente, modifica, deforma e surge a voz paranormal. Então, se você tira o ruído de fundo, você tira também a voz paranormal. E não se consegue fazer isso, normalmente, para a aparelhagem. Eu até andei procurando ver se via algum exemplo, né? Porque se quando encontrasse algum exemplo de uma voz que não é aditiva, o estudo dessa voz que não é aditiva poderia fornecer subsídios para a compreensão da EVP. Então, ela não é aditiva. Ela precisa de uma onda sonora para poder, em cima dela, produzir a voz, como já dissemos, né? A maioria das vozes eletrônicas é masculina, né? Inclusive, fizemos um trabalho sobre isso, né? Ninguém sabia o porquê. O Instituto descobriu o porquê, né? Eu me lembrei de aulas de psiquiatria. Os pacientes psiquiátricos, quando tem alucinação auditiva, 95% das vozes são masculinas. Coincidência? Né? Será que o motivo pelo qual o paciente psiquiátrico, quando alucina auditivamente, preponderantemente a voz é masculina, será que o motivo não é o mesmo? Então, me debrucei investigar por que é que os pacientes psiquiátricos, as alucinações auditivas são masculinas. É o seguinte, a voz masculina e a voz feminina são diferentes. Tem uma diferença básica. A voz feminina ela é mais trabalhada, ela é mais complexa, tem uma maior característica de frequência fundamental, certo? A voz do homem é muito simples. Ou seja, um desgaste energético é necessário um maior dispêndio de energia para produzir uma voz feminina. E para produzir uma voz masculina, produz menos energia. Não só para produzir, para ouvir. Quando você coloca eletrodos no cérebro que vai ouvir uma voz feminina, inúmeras áreas corticais são acionadas.
Já uma voz masculina, poucas áreas corticais são acionadas. E isso independente de quem ouve, se é um homem ou se é uma mulher. Certo? Porque a voz feminina ela é mais trabalhosa. Ok? Requer uma maior riqueza de elementos. E como o universo ele é econômico, ele tende a seguir o caminho menos dispendioso, mais econômico. Então, é mais econômico produzir uma voz masculina, tanto em termos de transtornos mentais, como em termos de transcomunicação instrumental. Então, o motivo da transcomunicação, a maioria das vozes ser masculina, é o mesmo motivo pelo qual a mente produz as vozes masculinas, no caso de pacientes psiquiátricos, ok? É comum o uso de ruído, como ruído branco, vozes reversas, como substrato da produção do EVP. E esse vai ser o foco da nossa atenção, né? Falando um pouco de ressonância, né? Em 1º de julho de 40, a ponte de Tacoma, ela caiu. Isso foi um fato histórico, né? Porque não se conhecia a questão da ressonância, né? O vento, a brisa, não é vento muito forte, não, a brisa da região, né? Por azar, a frequência dessa brisa coincidiu com a frequência fundamental da fonte, né? E com isso, foi aumentando a amplitude, aumentando, e a ponte caiu. É por isso que soldados, quando estão marchando, ao passar uma ponte, eles param de marchar e andam normalmente. Porque pode coincidir da marcha, a frequência fundamental coincidir com a frequência da marcha. Ok? Aí temos uma super interessante que fala sobre o efeito Tandy. Tandy é um engenheiro e, em certa ocasião, precisou ficar serão no escritório. E ele começou a ter umas experiências, a sensação de estar sendo observado, ver vultos, silhuetas humanas, e ele começou a questionar o porquê disso. Foi perguntar aos funcionários se acontecia o mesmo com eles, e os funcionários começaram a relatar que sim, mas não de todo sempre. Foi a partir de um determinado momento, de uma determinada data. E ele foi investigar o que aconteceu naquela data que diferenciou. Foi a compra de um ventilador, daqueles grandes, e que fazia muito barulho produzindo uma onda. O que aconteceu? Ele foi aferir a onda produzida, o comprimento da onda produzida coincidia com o comprimento da sala. Com isso, ele reverberava e formava esse efeito, que refletia, por exemplo, no humor aquoso, no humor vítreo, no bulbo espinhal, né, produzindo essas sensações, náuseas, sensações da sendo observado, etc. Ok? E, ou seja, não é um fenômeno paranormal, mas é um fenômeno que simula um fenômeno paranormal. Friedrich Jürgensen, um esloveno, né? Ele, um dos pioneiros, né, da comunicação, na verdade, Tarmonel, que é um brasileiro, escreveu um livro antes dele, depois ele foi descoberto. E Jürgensen, ele fez gravações, estava fazendo gravações de cantos de pássaros. E quando foi ouvir, surgiu vozes, e vozes em diversos idiomas. Essas vozes se disseram ser vozes de mortos. Mas o que importa aqui para a gente é que surgiu vozes ali, onde, no processo normal, não era para surgir, né? Depois ele começou a fazer várias gravações, sem ser com canto de pássaro, com outros barulhos e tal, e identificou que havia produção ainda dessas vozes. O som que foi utilizado como substrato aí, não só o canto de pássaro, como as folhagens, como o barulho do vento. Ok? Etapas da gravação. Para fazer uma gravação de EVP, temos que ter a geração de um ruído, que a gente vai se debruçar sobre esse ruído. E normalmente é um ruído branco, um ruído rosa, ruído azul, não sai doido, e ruído sem cor, é uma metáfora que é usada. Okay? Por exemplo, a cor branca é um somatório de diversas frequências. O ruído branco é um ruído que tem diversas frequências sonoras, não luminosas, mas sonoras. Aí, por correspondência, é chamado ruído branco. A produção de um ruído de fundo tem a formulação de perguntas ou solicitação,
por parte dos presentes, a gravação desses complexos de sons em um gravador de cassete, computador, etc. Tem a escuta. O que é fundamental é o seguinte: o aparelho de gravação não precisa ser refinado, não. Você pode usar um gravador e com fita cassete mesmo. O que é importante você ouvir é o aparelho que você vai ouvir. Certo? Você ter uma placa de som boa, é você ter um fone de ouvido daquele profissional, daquele que cobre a orelha. Você não pode usar aquele fone que tem aquela pontinha aqui, não. Não. Tem que ser aquele que cobre a orelha toda, ok? Isso é fundamental, certo? Estudo da gravação realizada em aparelho adequado, como um fone de ouvido profissional. Tratamento do áudio, né? Então você vai escutar de trás para frente, frente para trás. Inclusive no Instituto, as primeiras vozes foram... o primeiro foi no silêncio, foi na casa do Liceu, que ouviu uma voz que fazia uma voz sussurrada. E depois nós no Instituto tivemos várias outras vozes ao longo desses anos todos, e essas vozes, a maioria delas surgiu no sentido reverso, ou seja, quando você botava de trás para frente, você ouvia mensagens, ok? E a catalogação e armazenamento adequado do áudio para posterior reanálise e consulta, ok? Ruído branco. Então, o foco da nossa conversa hoje são exatamente esses ruídos, que a pergunta fundamental é: qual é o melhor ruído? Qual é o melhor substrato que a gente deve usar para realizar experimentos das comunicações instrumentais? Hoje, o primeiro som utilizado nesses experimentos foi o ruído branco, o farfalhar das folhas, né? o barulho do vento, né? Então, aí tem um exemplo de um gráfico de ruído branco, que tem várias frequências, porque o branco, já dissemos, várias frequências luminosas, então, correspondentemente ao som, ok? Ruído branco. Ruído rosa, lembra uma televisão, como está fora da estação, um rádio fora da estação, ok? Normalmente ela tem essa declinação. Né? Não está visível ainda não, é porque eu estou vendo os lados seguintes. Né? Ela vai ter sempre 3 decibéis, né, a cada instante. Então ela não é como a branca, que tem uma mistura caótica, podemos dizer assim, de ondulações, mas ela vai como que decaindo, semelhante ao chiado do televisor, ok? Ruído castanho é algo mais profundo, parece mais uma tempestade, ok? Não, é tipo trovão, é uma queda d'água, ok? Esse barulho é o que a gente chama de ruído castanho, ok? O ruído azul, ele decresce 6 decibéis, em vez de ser 3 decibéis, ok? Aumenta 3 decibéis. Semelhante a uma mangueira que está dobrada e esquiando água, injetando água. É o que chama de ruído azul, ok? Também tem o ruído negro. O ruído negro é o ruído que não é ruído, é o ultrassom, ok? Você não escuta, é chamado ruído negro. Obviamente, a cor negra é a ausência da cor, né? Então, o correspondente seria a ausência do som audível. Você emite um ultrassom e vai gravar solicitando uma comunicação, solicitando uma voz, ok? Mas a pergunta é: desses ruídos todos, qual é o melhor ruído que você deve utilizar? É a própria voz humana, é a bolha de vozes, né? Inclusive, Sônia Rinaldo, você dispõe para quem quiser, só pedir a ela pela internet. Então, CDs com bolha de voz, vários fonemas soltos, sem sentido, ok? Em cima desses sons, e é fundamental que seja sem sentido, vou usar, para não formar casualmente, ok? Alguma palavra, né? E é por isso que, quando você faz o reverso, você pode obter vozes, porque o reverso, de certa forma, é uma bolha de voz, ok? Então, o melhor ruído para produzir EVP,
é bolha de voz humana, tipo vozes reversas. Ok? É a melhor que tem. Então, é por isso que você deve sempre utilizar, escutar de trás para frente, ok? Do reverso, porque a maioria das vozes surgiram assim, certo? E algumas vozes, elas surgem espontaneamente e outras surgem provocadamente ou com certa relação. Quando nós estávamos lá na Avenida do Forte, que era a casa de João Vitor, o PQD estava lá, logo no começo dos experimentos, eu comentei uma vez, gente, preciso organizar o grupo de estudo, não vamos só fazer as gravações. E a gente continuou fazendo experimento naquele dia. Quando foi ao final do dia, que a gente foi ouvir a voz que foi gravada, não surgiu voz nenhuma, vamos ouvir de cá para frente. Aí de cá para frente tem um momento que Fernando Pereira, que estava aqui também, ele comentou o filme que estava passando no cinema, Vozes do Além, comentando que era o filme que era sobre um tema que era o que a gente fazia, né? Aí ele falou, o nome do filme é Vozes do Além. No reverso desse trecho, o nome do filme é Vozes do Além, surge uma voz que diz, claro, vamos organizar o grupo de estudos. No reverso. Mas a gente faz isso quando é reverso, a gente repete aquela frase. O nome do filme é Voz do Além, o outro nome do filme é outro, para ver se, por coincidência, o reverso não tinha nada a ver. Ou seja, realmente era uma voz paranormal. Ok? Então, tem que ter esse cuidado. Você tem que ter o cuidado de testar no reverso se, por coincidência, dá algo parecido. Também uma coisa que vocês têm que ter cuidado quando faz experimento, isso é fundamental. O fone de ouvido, para ouvir, você faz depois do experimento. Você não grave com o fone de ouvido, porque ele é vão indo e voltando. Ele tem um microfone embutido. A maioria dos fones de ouvido tem um microfone embutido. Então, ao você falar, pode ter um som por duas entradas, o microfone do seu computador e o microfone embutido no headphone. Então, você grava sem o headphone, diretamente no computador, depois, quando for ouvir, é que você faz a conexão. Ok? Então, dá muito falso positivo se você fizer a gravação com o headphone conectado. Ok? Então, está respondida a nossa pergunta e essas colocações que a gente tinha a fazer. Expomos e agora nos expomos. Vamos fechar aqui a apresentação. Isso, você não pode morrer, então. E para poder só vamos fazer. Tem aqui Zé Carlos, Luiz Carlos, aliás, né? E deixa eu fechar aqui a apresentação para a gente parar de compartilhar e aí a gente poder. Pois não, Luiz Carlos, eu pediria só que se aproximasse daqui. As pessoas ouvirem sua pergunta. Porque não temos o microfone, ele não é sem fio, ele é com fio. Aí não vai tão longe. Bom dia, pessoal. Se houve alguma informação inteligível, algo relevante assim? Tem, por exemplo, essa para organizar o estudo, enfim, é algo que tem a ver. Porque em transcomunicação é uma coisa interessante. Mesmo que não tenha um conteúdo, por exemplo, que acrescente, né, mas tem algumas comunicações que são bem simples, mas importantíssimas. Por exemplo, fizemos um trabalho no Forte das 5 Pontas. Tem até o dossiê, e esse é o dossiê pronto, inclusive. Ele pode até botar no grupo. Ficava uma pessoa na base e formava 2 grupos, que iam em sentidos opostos no Forte das 5 Pontas. Aí teve um momento que tinha um grupo, né, que foi por onde fazer uma gravação e surgiu uma voz paranormal. Não foi perguntado nada tal, a voz surgiu e a voz simplesmente disse sim. Aí disse, não, e daí? E daí que esse sim é de uma voz feminina. E no grupo que estava rodando,
só tinha homem. Tinha voz feminina no segundo grupo. Mas o grupo, inclusive, passou junto de um guarda, tinha 2 guardas no momento, também homem. E surgiu, o que é difícil, surgiu uma voz feminina, certo? Mesmo sendo sim e sem a provocação, mas foi muito rico e muito importante, né? Colocamos uma câmera com fone e tal, no túnel de fuga, e eu, quando estou de 2h30 da manhã, que estava conectado com o meu celular, surgiu um grito. Me largue! Aí eu interfonei pelo rádio os 2 grupos para ver se não tinha ninguém em torno do forte naquele local. E eu, corajosamente, me levantei e fui também por dentro do forte ver se tinha alguma coisa. Não tinha ninguém. Né? Ninguém. Mas é fácil, sob uma perspectiva parapsicológica, a gente analisar. O turno de fuga, o pessoal ia para ser fuzilado, para ser enforcado, fuzilado, etc. Ok? Ou seja, é um caminho de forte tensão, de forte emoção, e de certa forma ficou impregnado no ambiente esse som. Obrigado, Ronaldo. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer, colocação. Essa questão assim primeiro uma observação, né, que a questão das vozes paranormais, fazer um paralelo com os fenômenos PK, essas batidas, esses storybeats, esses raps, né? E aparentemente, quando você olha, né, a gente já teve a oportunidade de fazer experiências dessas no IPPT, aos modos, né, de experiências espíritas, todo mundo sentava ao redor de uma mesa e surgiam, vez por outra, né, essas batidas. Uma característica dessas batidas é você quer pegar aqui, por exemplo, nessa mesa aqui, fizer, está todo mundo ouvindo um som, e houve uma energia, né, um deslocamento da minha mão, né, em direção à mesa, e aí você tem uma vibração. Né? Então você vê uma força, né, de fora, né, para cima da mesa. Quando tem um rap desse, é de dentro para fora. Ele parece surgir, né, ele não usa, né, que você olha assim, a quantidade de energia que para produzir esse barulho, ela é muito maior do que eventualmente tivesse sido produzido por um rap desse, como a gente já viu no Instituto. Né? Então ele parece que brota, que emerge, né? É um ruído marrom, né? De dentro para fora. Você não vê uma vibração da mesa como se fosse uma incidência externa. Né? Isso é uma observação. Deve ser nas paredes. É um som que lembra o movimento browniano, que também é chamado de ruído marrom. De certa forma também, nas vozes paranormais, e a gente teve a oportunidade aqui no Instituto, as melhores ainda, eu acho que foram feitas com vídeo cassete, com fita cassete, o Amélia, isso, Alô, o Toque Maçom, teve algumas experiências desse tipo ainda na fita cassete, e sem ter uma onda, né, de base, né? Um ruído de base, né, um ruído branco ou outro qualquer, né, de base para poder facilitar o próprio chiado do gravador, o próprio barulho que o gravador fazia, serve como subsídio. Pode ser, sob essa ótica, ele servia sob subsídio, mas não tinha, geralmente se fazia ninguém falando, né? Então, quer dizer, há uma analogia como aquilo ali também surge, uma voz que surge, que emerge ali naquele elemento material, que no caso seria a fita, né, de cassete, ou no caso do computador, o próprio disco, né, do HD. E os discos hoje mais modernos, antigamente os discos eram mecânicos girando, hoje o disco já é chip, um disco mais rápido, né, já é o próprio chip. Então você teria a influência da matéria. Então isso é uma observação, né, que parece surgir, a quantidade de energia é muito pouca. Agora, a outra observação que eu queria dos seus comentários era sobre a dificuldade de se obter esses fenômenos. A gente vê assim,
umas... Isso é que é bom. Não, mas você citou assim, Sônia Rinaldi e outros, né? Puxa, quando eles, né, já tive a oportunidade de ouvir palestrantes, é como se fosse uma coisa corriqueira, né? Você ligou o gravador. Por exemplo, no caso de Sônia Rinaldi, você tem uma grande produção, porque tem um fator que é importante e que muitas vezes não surge na gravação, que é o fator emocional. Então, ela forma grupos que recebem, que vem gente de fora, o pai que morreu, o filho, o irmão. Você está envolvido numa questão emocional. Essa questão emocional, ela é muito forte. É diferente de você que teve uma pessoa que morreu recentemente, você ainda está no ressentimento, uma pessoa que morreu há 10, 20 anos atrás, que você já mastigou aquilo, já trabalhou, ok? Não tem o mesmo peso, né, de um acontecimento presente. Então, como tem uma diversificação de pessoas, não é sempre aquele mesmo grupo, tem algumas pessoas que são as mesmas, mas está sempre variando, cada um com a sua história, isso traz uma riqueza maior e o fator emocional, ele é importante para a produção dos fenômenos paranormais. Aí, veja só, você quer também, só assim, concluindo, eu passo para, tem uma pessoa aqui, Vanessa, que quer fazer uma colocação também. Mas, veja só, eu, assim, da forma que eu percebo, posso estar errado, ainda são grupos assim, muito fechados, né? Que você não vê assim, trabalhos desses assim, apresentados. Assim, é uma metodologia assim, que a própria Isabelle Stengers, né, como eu apresentei aqui, na convenção da PEN em 2002, ela fez críticas, né? As metodologias usadas na parapsicologia, porque são metodologias, ela citou especificamente o Gansfeld, com aquelas bolinhas de ping-pong, são metodologias assim, desconhecidas, né? E pessoas de fora, né, aí começam a levantar suspeita pela metodologia desconhecida. Né? Aí, isso, quando você está falando, o Gansfeld, você está procurando ter uma habilidade de si, uma clarividência, uma coisa assim. Agora, quando você ainda trata de outra questão mais polêmica, né, que é a sobrevivência, né, pós-morte, né, que é o que procura se levantar nos meios espíritas, essa questão como prova, né, entre aspas, da sobrevivência, ainda torna ainda assim para os outros meios, né, não é que seja suspeito, mas assim, eles levantam questões sobre a metodologia, né, você não sabe metodologia de direito, tipo de controle, como é que isso é feito, sabe? Então, quer dizer, é algo assim que está muito restrito. Meus comentários, assim, queria saber se essa minha percepção ela está muito rigorosa. Não, o que acontece é que, às vezes, o processo é mal compreendido. O próprio Zangari, a gente trocou umas ideias, né? Ele entende que a transcomunicação está se propondo que seja a comunicação de morto. Não. A questão da transcomunicação é o surgimento ali de vozes. Inclusive, a gente já utilizou no passado, na hora de Faraday, e surge a voz paranormal, impedindo que surja uma onda eletromagnética. Ok? Surge uma voz que não era para estar ali. E usa a metodologia da ressonância estocástica, pelo qual um infrassom, né, passa para som do audível quando você coloca um ruído de fundo, como o ruído branco ou o ruído rosa. Inclusive, utilizamos isso, né? Produzir infrassom para colocar um ruído para passar para a zona do audível. E nós fomos para realizar experimentos com as baleias jubartes, né? Eu não estou lembrando bem do nome, mas eu tenho esse material. As baleias, elas produzem, juntamente com aquele canto dela, que você escuta, produz infrassom. Então, é um material que você pode utilizar para realizar experimento, aproveitando esse infrassom, utilizando o ruído para passar para a zona do audível, ou seja, a ressonância estocástica. É a técnica que você usa, inclusive, lidando com aparelhos eletrônicos, né, para assim de eletrônica, e que é o que é utilizado. Então, possivelmente, a proposta, a ideia aí, é que essas vozes paranormais, de alguma forma, ficam impregnadas num ambiente onde houve uma forte emoção, fora da zona do audível,
e através da ressonância estocástica, ela é trazida, né, para a zona do audível. Uma voz que ficou ali gravada, não obrigatoriamente uma voz de um ser espiritual, etc. Vanessa podia vir aqui, porque o microfone ele é com fio e não chega até lá. Tem que você vir para cá perto para poder aqui para ouvirem a sua voz. Para poder conseguir gravar. A minha questão são as cores, porque você disse que o melhor ruído é o branco. Não, o melhor ruído é a bolha de voz humana. O ruído branco foi o primeiro ruído utilizado, que é o mais fácil, né? O movimento do vento, o barulho do vento, o vento batendo nas folhagens, esse é o ruído branco, ok? O ruído rosa, tipo o chiado entre canais de televisão, certo? O ruído que se mostrou melhor, certo? No começo usava muito branco, né? Mas o que se mostrou melhor realmente é a utilização de fonemas misturados, ok? A bolha humana. Então, aí você trouxe também o castanho como bastante ruim. E aí, castanho é tipo trovão, o barulho do trovão é um barulho castanho. É porque há uma correspondência do jogo de frequências com alterações de decibéis para a luz de cor castanha, ok? Teria a mesma distribuição. Por exemplo, a azul cai 6 decibéis, né? Rosa cai 3 decibéis, só que para ondas sonoras e não uma onda luminosa. Aí é uma metáfora que é utilizada, como o branco, né? Branco é a mistura de várias frequências de cores, né? Então, o ruído branco de som, várias frequências de sons misturadas. É só uma analogia. Então, não tem... Como o ruído negro. O negro é ausência de cor, é ausência de som. O ultrassom, o infrasom é um ruído negro. É só uma metáfora. Em termos de captação de som, então, o negro é o pior de todos. Não. Depois vem o marrom. Não, é contrário. É muito bom. Por quê? Porque o ruído ele é necessário para produzir a voz paranormal, mas se o ruído for muito forte, muito intenso, vai atrapalhar a audição. E o ruído negro é excelente porque ele não produz um som audível, ele não interfere, ele funciona como substrato para produzir uma voz paranormal, mas não causa interferência porque ele não é audível. Então, nesse sentido, ele é bom. Obrigado, Ronaldo, pelos esclarecimentos, né? Assim, muito interessante, né? Essa metodologia de você usar um substrato, né? Assim, se você pudesse fazer assim, grosseiramente uma analogia, né? É como se você estivesse dando uma onda, né? E aí fica mais fácil você, em cima dessa onda, né? Se surgir uma coisa eletrônica, você continuar partindo, né? Ela aproveita a própria onda e modifica a onda. Isso. E é por isso que quando você vai tirar o ruído de fundo, você acaba tirando a voz. Aí ela entra ali, né? Ela passa a compor, né? Aquela onda, se aproveitando já, é aquele trem que está passando, que ela vem e pega. Né? É uma analogia assim grosseira, mas como eu consigo ver. E é muito intrigante, sabe? E geralmente você acha que tem sido obtido no Instituto, né? Assim, não tem muito a ver, né, com um caso sugestivo, assim, né? Até a Amélia, né, aquela que surgiu a primeira, uma das primeiras. Ninguém sabe quem é a Amélia, ela é parente de ninguém. Uma das minhas interessantes que eu fiz em casa, né, foi no dia 10 de maio, teve meu aniversário. Eu pedi uma mensagem ao meu pai e minha mãe, uma mensagem para mim e para meus irmãos. Aí, quando eu fui ouvir, de trás para frente, na hora que eu estou pedindo uma mensagem, surge uma voz que diz: eu amo vocês. Quer dizer, teria a ver com. Tem a ver com vocês. Muito interessante. Mas necessariamente eu posso ter
Sim, exatamente, porque a vontade de ouvir uma mensagem e tal, posso fazer com que a minha mente atue sobre a aparelhagem e entregue aquela voz. Mas o que importa para o parapsicólogo é o surgimento da voz. Perfeito. Aí é que é uma questão normal. A questão não tem nada a ver. Ela tem a ver, mas eu não preciso de uma explicação mais complexa, transcendental, para poder, pelo menos neste caso, né, assim, você pode apelar exatamente para a influência direta da própria mente, né, da pessoa, né, sobre a matéria. Que é a hipótese do trabalho, é que a transmutação é produzida pela mente do ser humano. Eu fico bem à vontade que eu sou espírita, eu sou muito espírita aqui assumido. O resto eu acho que é espírita enrustido. Eu sou muito assumido. Muito bem. Mas, terminando aqui a apresentação, obrigado, agradecer aqui a Ronaldo, o tema assim, instigante nessa questão tocada. Acho que fica aí para a gente terminar aqui, a fazer o encerramento depois disso. Aí a gente, então, vou terminar aqui a gravação para a gente começar a próxima. Porque cada apresentação foi gravada separado.